Anota aí na tua agenda, dia 16 de abril é o Dia Mundial da Voz. E neste ano a campanha é para mostrar que é preciso sim falar sobre a voz. Aqui comigo na nossa sala, a fonoaudióloga Aruânia Lopes. Oi, Aruânia, bom dia para você. Bom dia a todos. Seja bem-vinda. E olha, você pode participar com a gente mandando a sua pergunta, tá? Pelo nosso WhatsApp. Agora, Aruânia, a campanha vem dia 16 de abril. E qual que é o tema dessa campanha? Então, essa campanha ela acontece desde 1999, que a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia ela estabelece, e ela é mundial. Então, ela vem com o intuito de falar para as pessoas que elas têm que cuidar da voz, que elas têm que se preocupar com a voz. Porque às vezes as pessoas, eu sempre falo, um atleta nunca faz um exercício sem fazer um aquecimento antes, Exatamente. Um alongamento. Agora as pessoas falam, dão aula, horas a fio e não aquecem a voz. Aliás, os professores sofrem muito com isso, porque tem uma jornada aí muito sobrecarregada, falam demais e acabam perdendo muito a voz. E as pessoas não têm esse conceito. Então, essas campanhas, elas acontecem para alertar as pessoas de que rouquidão não é normal, porque também nós temos um dogma no Brasil de que, às vezes, ser rouco é chique. É charmoso. Né? Mas ser rouco é porque tem alguma coisa errada com as pregas vocais. E a campanha, o dia 16 de abril, ela terá ações por todo o país, aliás, por todo o mundo, né, Aruânia? Por todo o mundo. Os Estados Unidos, ele é muito engajado nisso. E em todo o Brasil a campanha ela é estabelecida para todo mundo falar sobre a voz. E esse ano, todo ano tem um tema, né? Então esse ano é Vamos Falar sobre a Voz. E para acontecer isso, para que as pessoas comecem a observar a sua própria voz. A gente está até com uma imagem da campanha aí, que é o Rodrigo Faro, nosso colega aqui da Record, né? Lá. É hora de falar sobre a voz. Todo ano a gente tem uma pessoa notória aí, da mídia, que embarca com a sociedade brasileira para ajudar. O ano passado foi a Ivete Sangalo, esse ano é o Rodrigo Faro. Que é o padrinho da campanha. Que é o padrinho da campanha este ano. E assim, Aruânia, a gente falou de professor, nós, jornalistas, locutores, a gente precisa trabalhar muito a voz. O pessoal que trabalha com telemarketing, né, também precisa muito. Mas a dona de casa que está assistindo agora, né, o filho dela, todo mundo tem que se preocupar? Todo mundo tem que se preocupar. A pessoa que usa a voz, ela tem que se preocupar. Porque às vezes a gente tem um problema na prega vocal, nem sempre por abuso vocal, né, por falar muito. Às vezes até mesmo uma pessoa que não fala muito, eu posso citar o exemplo hoje do refluxo gastroesofágico. As pessoas não sabem que essa doença, ela acomete a voz, porque o refluxo, ele volta e o ácido, ele irrita as pregas vocais. Então, às vezes, uma pessoa que nem fala muito, mas ela tem o refluxo, ela pode ter rouquidão. Rouquidão, e ela sente uma certa ardência aqui na garganta? Sente ardência, ela tem secreção que a gente chama de pigarro. O tempo todo ela tem vontade de limpar, fazer... A voz fica suja, porque o ácido, ele irrita as pregas vocais e ele cria uma secreção. Então, o refluxo é uma doença que afeta a voz e que a pessoa não precisa falar muito, olha só. Pois é, olha que interessante. Aliás, você mandou pra gente uma imagem das pregas vocais, Isso, para todo mundo conhecer, é muito interessante. Fala-se muito, né, sobre as pregas vocais, mas que é um exame, né, que é a videolaringoscopia, que é feito pelo otorrino. O otorrinolaringologista é que faz o diagnóstico e lá tá as pregas vocais, elas vibram muito, a pessoa tá falando um A nesse momento. E aí, assim, é o arcabouço laríngeo, é onde tem as pregas vocais e toda a musculatura, que é um sistema fonatório maravilhoso, que funciona com muitos músculos e que por isso é sobrecarregado às vezes, porque como todo músculo, quando não é bem cuidado, quando é sobrecarregado, ele dá sinal de vida. E aí podem aparecer algumas doenças quando a gente não cuida muito? Podem aparecer sim. O abuso vocal, né, que é o falar muito de maneira inadequada, ele traz um nódulo na corda vocal, o vulgo calo, que é o que mais se tem. Né, que os professores têm muito, que os locutores, pessoas que gritam muito, têm um nódulo. E tem vários problemas, a gente nem imagina, né? Não. As pessoas que fumam têm o edema de Reich, o cigarro... Acaba, né? É assim, né? Eu sou super... O cigarro faz muito mal para as pregas vocais. A voz muda com o tempo.
de quem fuma. É verdade. Né? A qualidade vocal. O profissional da voz, o especialista em voz, ele escuta, ele conversa com quem fuma e ele sabe que aquela pessoa fuma. Só pelo tom que muda. É um tom mais agravado. Aí nós temos cistos de prega vocal, pólipos de prega vocal, temos sulco de prega vocal. Temos uma infinidade de problemas que não se é falado e que as pessoas pensam assim, nossa, eu nunca ouvi falar isso, mas agora que eu tenho, eu fiquei sabendo que um monte de gente tem. E é por isso que é preciso tomar cuidado. E agora, eu tenho uma dúvida aqui do Cláudio, do bairro Planalto, em Uberlândia. Ele quer saber se o chá muito quente pode influenciar, aí pode causar algum tipo de problema nas pregas vocais e alterar a voz. Olha só, o alimento, ele não passa pelas pregas vocais, né? O alimento, as pregas vocais, elas estão na glote, que é no tubo da laringe, que vai para o pulmão, né? Então, assim, o alimento não passa, mas é muito pertinho. Geralmente, o quente, até o contrário, ele até ajuda, porque ele aumenta a irrigação sanguínea e ele até... Tanto é que tem gente que fala assim, eu tomo um chá quente, a minha voz melhora. Claro que é um efeito psicológico, mas o alimento, o líquido, não passa pelas pregas vocais. Agora, a água, a gente sabe que ela hidrata as pregas vocais, porque é tudo pertinho e vai pela mucosa. Então, é muito importante tomar água. Ou seja, água para hidratar, para a gente ficar tranquilo ali, porque o organismo precisa, mas para a voz é imprescindível, né? A gente vai sentindo uma certa secura, assim, né? É porque vai desidratando, né? Você toma água aqui, não toma durante todo o programa, que você é uma pessoa que cuida muito da sua voz. É minha ferramenta de trabalho, Exatamente. Né? Mas você sabe que tem gente que tem a voz como ferramenta de trabalho e ainda assim não cuida? Acredito. Isso que é ruim, né? Para vocês, assim, eu fico imaginando, falando, meu Deus, mas cuida. Maçã. Ajuda. Eu tenho essa mania de comer maçã. Adoro e sinto essa limpeza. O que acontece? A maçã, quando a gente mastiga, né? A gente faz esse movimento articulatório. Exatamente. A gente exagera o movimento articulatório e trabalha todas as estruturas. Então, isso acaba fazendo uma massagem, um relaxamento. De novo, falando que é importante dizer que a maçã ela não passa pelas pregas vocais. Mas esse movimento todo já ajuda no relaxamento. É como fazer um exercício assim, por exemplo. Ó. Esse é para quê? Para relaxar também. Para relaxar. As pessoas podem fazer? Podem. Isso é um exercício que todo mundo que está, às vezes, com a voz um pouco cansada, um dia que falou muito, pode fazer. Circula a língua várias vezes para a esquerda, várias vezes para a direita, engole e toma água, que ajuda. Que vai resolver, né? Já dá uma... Chocolate e café em exagero podem prejudicar? Podem, se essa pessoa tem um refluxo, né? Entendi. O chocolate e o café, eles estimulam a produção do ácido do estômago, que se volta em excesso, acaba acometendo as pregas vocais. A gente falou do refluxo, da rouquidão, né, da ardência. O que mais de sinal eu posso estar atento para perceber que tem alguma coisa errada com a minha voz? Chegar no final do dia e ter cansaço vocal, sabe? Falou muito, aí chega no dia, tá com um aperto na garganta, aquela coisa de falar assim, não tô com vontade de falar hoje, sabe? É um sinal que a pessoa ela tem que falar, opa, mas espera aí. Né? Tem gente que refere muito isso. Hoje eu tô cansada, não tô querendo falar. Não tô querendo falar, né? E você deu uma dica desse exercício para relaxar. Existe algum outro exercício também que as pessoas podem fazer, Aruane? Existe o exercício de vibrar o lábio, né? Que é muito fácil, que não tem contraindicação, porque os exercícios, isso é importante ser falado, eles são muito específicos. Não é o mesmo exercício para todo mundo. Mas tem alguns, como esses da língua, como esse de vibrar o lábio. Como de vibrar a língua. Faz aí, Mônica. Aquele... Isso, eu faço sempre esse, que esse é um para você, né? Esses exercícios, eles podem ser feitos sempre de uma maneira, assim... calma, sem fazer com força, porque tudo com muita força também, a prega vocal ela é sobrecarregada, mas esse exercício a pessoa pode fazer como aquecimento antes de trabalhar, que vai falar muito ao telefone, ou vai ter uma conversa com as amigas. Aí já prepara. Exatamente. Aruane, você está falando do tema da campanha, existe o site da Sociedade Brasileira, né, de Fonoaudiologia, com várias dicas para todo mundo. Então, tem um site que é Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, sbfa.org.br.
É legal as pessoas, os professores, pessoas que querem transmitir os cuidados com a voz. Lá tem muita coisa interessante. Tem um livrinho para criança, que é o tema do galo, garnizé, que ensina as crianças a não gritar. Tem um material da campanha que qualquer pessoa pode ter acesso. Tem um teste que tem este ano, que é para você saber se você está usando a sua voz inadequadamente. Ai, vou fazer esse teste, depois eu vou te legal. contar. Para a gente encerrar, a Rosilene, lá do Luizotti, a gente falou da maçã, falou do chocolate, do café. Ela quer saber quais alimentos que a gente pode ter para ter uma voz mais limpa. Olha, os alimentos são todos aqueles que não agridem o estômago, né? Então, assim, alimentos mais leves, evitar muita coisa cítrica. Gordura também? Gordura, muito café, refrigerante, né? Refrigerante faz muito mal. Muito mal, né? A gente então, sente. assim, uma comida equilibrada. E sempre o cuidado com a voz. Água. Não vamos gritar não, né, gente? Vamos falar no tom mais tranquilo, assim, a sociedade, o mundo agradece, né? E é muito bom, é muito ruim falar com alguém que fala muito alto, né? Nossa, horrível, é horrível. Sua cabeça faz até assim. Aruane Lopes foi no Audióloga com a gente aqui hoje para falar da importância desse Dia Mundial da Voz. Aruane, volte sempre. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, tá? Boa semana para você. Obrigada.